Fala pessoal, tudo bom? A gente vai partir aqui para um nosso próximo exemplo. Só que antes de tudo, eu vou fazer uma revisãozinha básica, sabe? Só acrescentar na mentezinha de vocês um conhecimento adicional. Olha só, na física, quando a gente trabalha com velocidade, eu posso ter, vamos supor aqui, ó, duas situações aqui. Uma situação onde os corpos estão aqui ó, se movimentando em sentidos opostos, né? Então aqui eu tenho sentidos opostos. Mas também eu posso ter uma situação onde os corpos, né, possuem o mesmo sentido, ó, mesmo sentido. Sentidos opostos, ó, um está indo para a direita e o outro está indo para a esquerda. Mesmo sentido, ó, os dois estão indo para a direita. Tá? Temos essas situações, né, na físicazinha aí. Só que tem um termo na física que eu chamo, a gente chama de velocidade relativa. Então, a velocidade relativa seria a velocidade em relação a um outro corpo. Você que já viajou de moto, já viajou de carro, às vezes quando você está ali naquela pista horizontal e a gente passa, né, de um carro para o outro, assim, você vai a 100, o outro carro vem a 120, você tem aquela sensação de uma velocidade maior do que aquela que você, né, está ali dirigindo. E também, né, nós temos uma sensação diferente quando nós estamos numa moto e um carro, e essa moto e um carro, um exemplo, estão na mesma velocidade, só que no mesmo sentido. Você tem a impressão que está paradinho, tá? Quando você está com a mesma velocidade do outro carro. Então você está a 20 e o outro carro também está a 20, é como se você tivesse parado em relação ao outro. E se você tiver ali, digamos, com velocidades diferentes, vamos supor, digamos que o carro tivesse a 100 e você a 80, a velocidade relativa que você teria impressão ali não era exatamente de 100, sabe? Que ele estaria na sua frente. Não. A gente vai verificar aqui o que é que acontece, tá? Porque a gente descreve matematicamente também. Vamos analisar, né, o que seria no mesmo sentido. Olha só, a minha velocidade relativa, tá? A minha velocidade relativa, ela diz o seguinte: eu tenho um corpo A e um corpo B. Isso que eu estou dizendo, né, sempre será, a equação sempre será construída sempre do maior contra o menor. Então, quem é o maior aqui? Velocidade do meu corpo A. Quem é o menor aqui? Né, a velocidade do meu corpo B. Então, eu tenho que minha velocidade relativa é simplesmente v de A menos v de B. Ou seja, a velocidade do corpo A menos a velocidade do meu corpo B. Sempre vai ser o maior menos o menor aqui, ó, mesmo sentido, tá? Mesmo sentido. Isso significa que minha velocidade relativa entre os dois corpos aqui, ó, vai ser 100 menos 80. Então, eu tenho que a velocidade relativa entre esses dois corpos aqui é de 20 quilômetros por hora. Então, isso significa que quando você está a 100 e o outro corpo está a 80, você vai ter a impressão que não que você está a 100 e nem ele está a 80. Você vai ter uma impressão ali que a velocidade relativa entre você e ele é somente de 20 quilômetros. É como se o outro tivesse parado e você estivesse a 20 quilômetros por hora. Tá? Eu sei que ele vai estar percorrendo a 80, né? E você vai estar percorrendo a 100. Mas a impressão é como se ele tivesse parado e você estivesse percorrendo 20 quilômetros por hora. Tá? Isso também acontece com os sentidos opostos, só que aqui, né, a brincadeirinha vai ser um pouquinho diferente. Eu vou rabiscar aqui no meio mesmo. Já a velocidade relativa, né, eu falei para vocês, seria o maior menos o menor, não é isso? Então, no caso, seria, né, V de A menos o V de B. Só que aqui, ó, lembre-se, quando você está numa moto, num carro, ou em qualquer objeto se locomovendo em sentidos opostos, quando você passa um pelo outro, a sensação é que a velocidade ali é bem maior. E de fato, porque a velocidade relativa diz o seguinte, ó, que a velocidade relativa, né, dos corpos que vêm em sentidos opostos, eu tenho aqui no caso seria V de A, não é isso? Menos V de B. Só que, cara, ó, esse, né, V de B está negativo. Então, eu vou começar a apagar aqui, ó, e colocar os valores. Então, eu vou ter 100, ó, 100, menos a definição. E como esse corpo está voltando, não é isso? Menos 80. Assim, eu vou ter que a minha velocidade relativa, menos por menos é mais. Então, aqui vai ter um valor de 180 quilômetros por hora. Então, quando os corpos estão em sentidos diferentes,
Apesar de você estar vendo, vamos supor, a 100 e o outro é 80, nesse instante que você passa um pelo outro, é a sensação que a velocidade relativa lhe deixa com a sensação de 180 km por hora. Tá? Então, a gente precisava dessa revisão do que seria de velocidade relativa, porque a gente vai utilizar no nosso próximo exemplo. Tá? Então, em sentidos opostos, a gente soma as velocidades. Né? Assim, no mesmo sentido, né, a gente subtrai as velocidades. Maior menos o menor. Tudo bem? A gente precisava dessa revisão, que é para a gente partir do nosso próximo exemplo, que eu vou construir aqui no quadro. Um trem de comprimento L, né, igual a 200 metros, em uma trajetória retilínea tem velocidade escalar constante, né, e coloca aí V de t, né, igual a 20 metros por segundo. V de t é velocidade do trem, né, 20 metros por segundo. E um automóvel, né, de comprimento L, igual a 2 metros, L', perdão, tá? L' igual a 2 metros, está em uma trajetória paralela à do trem, com velocidade escalar constante, V de A, caminhando no mesmo sentido do trem e vai ultrapassá-lo. Então, a partir daí, eu já posso construir um raciocínio. Olha só, eu tenho o que seria o meu trem com 200 metros e eu tenho o meu carro com 2. E meu objetivo é ultrapassar o trem. Então, se o trem está numa velocidade, eu tenho que, para mim poder ultrapassá-lo, eu tenho que estar com uma velocidade maior do que a do trem. Então, a do trem agora está a 20 metros por segundo. A velocidade do meu carro, para que eu ultrapasse esse trem, não pode ser menor e nem pode ser igual. Tem que ser maior. Aí ele diz o seguinte, né? O intervalo de tempo decorrido desde o início até o fim da ultrapassagem completa do trem é de 10,1 segundos. Calcule a velocidade de A. Só relembrando aqui novamente, tá? Este carro, ele tem 2 metros. Tá? Então, se ele tem 2 metros, deixa eu colocar os lápis aqui. Então, se ele tem 2 metros e aqui tem 200, o que seria aqui, ó, o fundo do meu carro, ele tem que ultrapassar completamente, né? Completamente o que seria o início do trem. Tá? Então, ele tem um percurso total aqui para que ele possa percorrer, né? No caso, que seria 200, mais os 2 metros que ele tem. Então, no caso aqui, o que seria a minha distância total, né? Eu vou colocar aqui um D total. Minha distância total seria, né, 202 metros. Eu tenho que percorrer isso. E para a gente responder esse exemplo aqui, a gente precisa daquele conhecimento do que seria velocidade relativa. Então, os dois carros aí, né? Dois carros não, né? Um trem e o carro, eles estão no mesmo sentido. E vamos lembrar sobre aquelas equaçõezinhas, né, da velocidade relativa quando estamos no mesmo sentido e em sentidos opostos. Já que é no mesmo sentido, então a gente tem uma subtração de velocidades. Então eu tenho aqui o que seria que a velocidade relativa entre esses dois corpos é a velocidade do maior menos a velocidade do menor. E se o carro tem que ultrapassar o trem, a velocidade do carro tem que ser maior. Então essa velocidade A aqui, ó, ela é maior. Então é o maior menos, lá a gente aprende com V de A e V de B, não é isso que a gente trabalhou? Velocidade do corpo A, velocidade do corpo B. Só que aqui ele chamou V de T, né, que é a velocidade do trem. Se você quiser chamar isso aqui de corpo B, ok. Vou colocar V de T porque ele colocou aqui, então menos V de T. Mas poderia ser aqui, né, V de A menos V de B, mesma coisa. Tá? Então eu vou ter que minha velocidade relativa aqui, né, desses dois corpos vai ser V de A menos o V de T, que no caso seria 20 metros por segundo. Então eu achei a velocidade relativa dos dois. Lembre-se, viu? Se eu tenho que ultrapassar esse trem aqui, a velocidade relativa entre eles, um vai estar, digamos assim, em relação um ao outro, é como se um tivesse a zero, e quando a gente subtrair, no caso, as velocidades, o restante seria como se ele estivesse andando e o objeto parado. Que eu tenho que minha velocidade, tá, é igual a ΔS sobre ΔT. Tá? E ele me disse aí o tempo, tá? Que eu até vou pegar o papel aqui novamente para ler e lembrar, né, que a informação foi dada na questão. Ele disse aí, né, que foi um tempo de ultrapassagem de 10,1 segundos. Então, eu tenho que o ΔT, que esse carrinho aqui ó, chegou aqui e passou, né, ele demorou aqui o que seria um ΔT de 10,1 segundos. O espaço que eu tenho para ultrapassar seria os 202 metros, né? Isso que é justamente a distância do carro, né? O comprimento do carro, mais o comprimento do trem.
Só que ele pergunta aqui o que seria, né, a velocidade do carro A, né? Ó, se ele vai ultrapassar o trem em 10,1 segundos, eu quero saber a velocidade que ele vai estar para poder fazer isso em 10,1 segundos. Tá? Eu preciso disso. Então, esse cara aqui é minha velocidade relativa. Então, esse V aqui, essa velocidade relativa aqui que eu, né, desenvolvi aqui até o momento com vocês, ΔT. Quem é a velocidade relativa? A velocidade relativa seria V de A menos 20. Tá? Tudo isso que é igual a 202 dividido por um valor de 10,1 segundos. Assim, eu vou ficar com V de A menos 20, que é igual a 202 dividido por 10,1. Tá? Isso aqui vai ser um valor de 20. Tá? Esse 20 aqui está negativo, passa para o outro lado positivo, então fica V de A, que é igual a 20 mais 20, que no caso seria 40 metros por segundo. Então, o que foi que se deu aqui? O carro 2 metros, o trem 202 metros para ultrapassar. Esse carinha aqui vai estar com a velocidade de 40 metros por segundo, então a velocidade dele aqui, ó, do corpo A é de 40 metros por segundo, né? E ele vai passar, né, o trem depois de 10,1 segundos, mas para isso ele tem que respeitar que ele tem que estar numa velocidade de 40 metros por segundo. Então a gente precisou de um conhecimento aí de velocidade relativa. A gente pode responder também essa questão por outros meios, mas eu resolvi responder por esse meio aqui, tá? Eu achei bem mais fácil. Então a gente encerra nossas questões por hoje aqui e eu lhe vejo no próximo exercício. Abraço.